O Mahabharata de Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 93. Partem com as bênçãos de Lomasa, Vyasa, Parvata e Narada. Vaisampayana disse: os Brahmanes então, que tinham residido com ele nas florestas, vendo o filho de Kunti prestes a partir na peregrinação virtuosa, se aproximaram dele, ó rei, e disseram: tu estás prestes a partir, ó rei, na tua viagem aos Tirthas sagrados, junto com teus irmãos e acompanhado pelo ilustre Rishi Lomasa. Ó rei, cabe a ti, ó filho de Pandu, nos levar contigo. Sem ti nós não seremos capazes, ó filho da tribo Kuru, de visitá-los em nenhuma época. Cercados por perigos e de acesso difícil, eles são infestados por animais predadores. Aqueles Tirthas, ó Senhor de homens, são inacessíveis para pessoas em grupos pequenos. Os principais de todos os manejadores de arco, teus irmãos, são sempre corajosos. Protegidos por vocês, heróis, nós também iríamos a eles. Permite-nos adquirir, ó Senhor da Terra, pela tua graça, o fruto abençoado dos Tirthas. Protegidos pela tua energia, deixa-nos, ó Rei, ser purificados de todos os nossos pecados por visitarmos aqueles Tirthas e por nos banharmos neles. Banhando-te naqueles Tirthas, tu também, ó Bharata, alcançarás sem dúvida regiões de aquisição difícil que somente Kartaviriya e Ashtaka, o sábio real Lomapada e o imperial e heróico Bharata mereceram. Em tua companhia, ó Rei, nós desejamos contemplar Prabhasa e outros Tirthas, Maindra e outras colinas, o Ganges e outros rios, e Plaksha e outras árvores gigantescas. Se, ó Senhor de homens, tu tens algum respeito pelos Brahmanes, faze o que te dizemos. Tu certamente terás prosperidade por isso. Ó tu de braços poderosos, os Tirthas são infestados por Rakshasas que sempre obstruem penitências ascéticas. Cabe a ti nos proteger deles. Protegido por Lomasa e nos levando contigo, vai para todos os Tirthas mencionados por Daumya e pelo inteligente Narada, como também a todos aqueles que foram citados pelo Rishi Celeste Lomasa, dotado de grande riqueza ascética, e por isso, purificado de todos os teus pecados. Assim abordado respeitosamente por eles, o rei, aquele touro entre os filhos de Pandu, cercado por seus irmãos heróicos encabeçados por Bhima, com lágrimas de alegria em seus olhos, disse para todos aqueles ascetas, que assim seja. Com a permissão então de Lomasa, como também de seu sacerdote Daumya, aquele principal dos filhos de Pandu com a alma sob controle total resolveu, junto com seus irmãos e a filha de Drupada de feições impecáveis, partir. Exatamente naquele momento o abençoado Vyasa, como também Parvata e Narada, todos dotados de inteligência sublime, chegaram a Kamyaka para ver o filho de Pandu. Vendo-os, o rei Yudhishthira os adorou com ritos devidos. E adorados pelo monarca dessa maneira aqueles abençoados, dirigindo-se a Yudhishthira, disseram: ó Yudhishthira, ó Bhima, e vocês gêmeos, expulsem todos os maus pensamentos de suas mentes. Purifiquem seus corações e então partam para os Tirthas. Os Brahmanes dizem que a prática de regulações em relação ao corpo é chamada de votos mundanos, enquanto esforços para purificar o coração, para que ele possa ficar livre de pensamentos maus, são chamados de votos espirituais. Ó Rei, a mente que está livre de todos os maus pensamentos é altamente pura. Purificando-se, portanto, nutrindo apenas sentimentos amigáveis por todos, contemplem os Tirthas. Cumprindo votos mundanos em relação aos seus corpos e purificando suas mentes por meio de votos espirituais, obtenham os frutos, como recitados, das peregrinações. Dizendo, que assim seja, os Pandavas com Krishna fizeram aqueles rishis celestes e humanos realizarem as cerimônias propiciatórias usuais.
E aqueles heróis, tendo adorado os pés de Lomasa e de Vaipayana e Narada e do Rishi Celeste Parvata, ó rei, e acompanhados por Daumya como também pelos ascetas que estavam residindo com eles nas florestas, partiram no dia seguinte à lua cheia de Agrayana, no qual a constelação Pushya estava ascendente. Vestidos em cascas de árvores e peles, e com madeixas emaranhadas na cabeça, eles estavam todos envolvidos em armadura impenetrável e armados com espadas. E, ó Janamejaya, os heroicos filhos de Pandu com aljavas e flechas e cimitarras e outras armas, e acompanhados por Indrasena e outros servidores com 15 carros, vários cozinheiros e empregados de outras classes, partiram com rostos virados para o leste. Capítulo 94. Yudhishthira pergunta como é que ele tem mérito, mas também grande tristeza. Yudhishthira disse, ó melhor dos rishis celestes, eu não acho que eu sou sem méritos. Ainda assim eu sou afligido por tanta tristeza que nunca houve um rei como eu. Eu penso, no entanto, que meus inimigos são desprovidos de boas qualidades e até desprovidos de moralidade. Ainda assim porque, ó Lomasa, eles prosperam neste mundo. Lomasa disse, nunca te aflijas, ó rei, ó filho de Prita, que homens pecaminosos frequentemente prosperem por causa dos pecados que eles cometem. Um homem pode ser visto prosperar por meio de seus pecados, obter benefício deles e derrotar seus inimigos. A destruição, no entanto, o alcança até as raízes. Ó rei, eu vi muitos Daitias e Danavas prosperarem por meio do pecado, mas também vi a destruição alcançá-los. Ó exaltado, eu vi tudo isso na era justa de outrora. Os deuses praticavam a virtude, enquanto os Asuras a abandonaram. Os deuses visitavam os Tirtas, enquanto os Asuras não os visitavam. E a princípio os Asuras pecaminosos foram tomados pelo orgulho. E o orgulho gerou a vaidade e a vaidade gerou a cólera. E da cólera surgiram todos os tipos de más propensões, e dessas últimas surgiu a impudência. E por causa da impudência o bom comportamento desapareceu dentre eles. E porque eles se tornaram desavergonhados e desprovidos de propensões virtuosas e boa conduta e votos virtuosos, perdão e prosperidade e moralidade os abandonaram rapidamente. E a prosperidade então, ó rei, procurou os deuses, enquanto a adversidade procurou os Asuras. E quando os Daitias e os Danavas, privados de razão pelo orgulho, foram tomados pela adversidade, Kali também procurou possuí-los. E, ó filho de Kunti, dominados pelo orgulho, e desprovidos de ritos e sacrifícios, e desprovidos de razão e sentimento, com seus corações cheios de vaidade, a destruição logo os alcançou. E cobertos de infâmia, os Daitias foram logo exterminados. Os deuses, no entanto, que eram virtuosos em suas práticas, indo aos mares, aos rios, aos lagos e aos locais sagrados, se purificaram de todos os seus pecados, ó filho de Pandu, por meio de penitências ascéticas e sacrifícios e doações e bênçãos, e obtiveram prosperidade e influência. E porque os deuses sempre realizaram sacrifícios e atos santos abandonando toda prática que fosse má, e visitaram os Tirtas, como consequência disso eles adquiriram grande boa sorte. Guiado por isso, ó rei, tu também, com teus irmãos, banha-te em Tirtas, pois então tu obterás prosperidade uma vez mais. Essa é a estrada eterna. E, ó monarca, como o rei Nrigashivi Alzinara e Bhagirata e Vasumanas e Gaia e Poru e Pururavas, por praticarem penitências ascéticas e visitarem Tirtas e tocarem águas sagradas e contemplarem ascetas ilustres, obtiveram renome e santidade e mérito e riqueza, assim tu também obterás prosperidade excelente. E como Ikshvaku com seus filhos, amigos e seguidores, como Mushukunda e Mandatri e o rei Maruta, como os deuses através do poder do ascetismo e os rishis celestes também, todos obtiveram fama, assim tu também obterás grande celebridade. Os filhos de Dhritarashtra, por outro lado, escravizados pela pecaminosidade e ignorância, sem dúvida serão logo exterminados como os Daitias.
Capítulo 95. Começo da viagem aos Tirtas. Shamata conta dos sacrifícios de Gaia. Vaisampayana disse: os filhos heróicos de Pandu, acompanhados por seus seguidores, indo de lugar em lugar, finalmente chegaram a Naimisha. Ó rei, alcançando o Gomati, os Pandavas se banharam no Tirta sagrado daquele rio, e tendo realizado suas abluções lá, eles doaram, ó Bharata, vacas e riqueza. E repetidamente oferecendo oblações de água, ó Bharata, aos deuses, aos pitris, e aos brahmanes, nos tirtas chamados Kamya, Asva, e Goi, ficando como ordenado em Kalakoti e nas colinas Vishaprasta. Os Kauravas então, ó rei, alcançaram Valda e realizaram suas abluções naquela corrente. Indo em seguida, ó Senhor da Terra, à região sacrificial dos deuses conhecida pelo nome Prayaga, eles se banharam na confluência do Ganges e do Yamuna e residindo lá praticaram penitências ascéticas de grande mérito. E os Pandavas, de promessas verdadeiras, banhando-se no Tirta, se purificaram de todos os pecados. Os filhos de Pandu então, ó rei da linhagem Bharata, acompanhados por aqueles brahmanes, foram ao Tirta chamado Vedin, sagrado para o Criador e adorado pelos ascetas. Residindo lá por algum tempo e gratificando os brahmanes com as frutas e raízes da selva e manteiga clarificada, aqueles heróis começaram a praticar penitências ascéticas de grande mérito. Eles então foram para Maidara, consagrado por aquele sábio real virtuoso Gaia de esplendor inigualável. Naquela região está a colina chamada Gayasira, assim como o rio encantador chamado Manadim, com margens belas agraciadas por moitas de juncos. Naquela colina celeste de picos sagrados, há um Tirta sagrado chamado Brahmasara, que é muito adorado por ascetas. Lá nas margens daquele lago morava antigamente o próprio Deus eterno da justiça, e foi para lá que o ilustre Rishi Agastya se dirigiu para ver aquele Deus. É daquele lago que todos os rios têm sua nascente, e lá naquele Tirta, Mahadeva, o manejador do Pinaka, está presente eternamente. Chegando àquele local, os filhos heróicos de Pandu praticaram o voto que é conhecido pelo nome de Chaturmasya, segundo todos os ritos e leis do grande sacrifício chamado Rishiyajna. É lá que se encontra aquela árvore imensa chamada de figueira eterna. Qualquer sacrifício realizado lá produz mérito eterno. Naquela plataforma sacrificial dos deuses que produz mérito eterno, os Pandavas começaram a jejuar com almas concentradas. E foram lá até eles brahmanes às centenas, dotados de riqueza de ascetismo. E todos aqueles brahmanes também realizaram o sacrifício Chaturmasya segundo os ritos inculcados pelos rishis. E lá naquele Tirta, brahmanes idosos em conhecimento e mérito ascético e completamente versados nos Vedas, que constituíam a coorte dos filhos ilustres de Pandu, falaram em sua presença sobre vários assuntos de significado sagrado. E foi naquele local que o erudito cumpridor de votos, e venerável Shamata, que levava, além disso, uma vida de celibato, falou para eles, ó rei, a respeito de Gaia, o filho de Amortaraya. E Shamata disse: Gaia, o filho de Amortaraya, era um dos principais dos sábios reais. Ouve-me, ó Bharata, enquanto eu narro os seus atos meritórios. Foi aqui, ó rei, que Gaia realizou muitos sacrifícios notáveis pelas quantidades enormes de comida que foi distribuída, e pelos presentes abundantes que foram dados para os brahmanes. Aqueles sacrifícios, ó rei, eram famosos por montanhas de arroz cozido às centenas e aos milhares, lagos de manteiga clarificada e rios de coalhada às centenas, e torrentes de pratos ricamente temperados com caril curry aos milhares. Dia após dia esses eram preparados e distribuídos entre todos os que chegavam, enquanto, além disso, brahmanes e outros, ó rei, recebiam alimento que era limpo e puro. Durante a conclusão também de todo o sacrifício, quando presentes eram oferecidos aos brahmanes, o canto dos Vedas alcançava os céus. E tão alto, de fato, era o som dos mantras védicos que nada mais, ó Bharata, podia ser ouvido lá.
Dessa maneira sons sagrados, ó rei, enchiam a terra, os pontos do horizonte, o firmamento e o próprio céu. Essas foram as maravilhas que as pessoas notaram naquelas ocasiões. E satisfeitos com as iguarias e bebidas excelentes que o ilustre Gaia fornecia, os homens, ó touro da raça Bharata, passeavam cantando esses versos. No grande sacrifício de Gaia, quem há hoje, entre as criaturas, que ainda deseja comer? Ainda há 25 montanhas de comida lá, depois que todos foram alimentados. O que um nobre sábio Gaia de esplendor imenso realizou em seu sacrifício nunca foi realizado por homens antes, nem será por ninguém no futuro. Os deuses foram tão saciados por Gaia com manteiga clarificada que eles não são capazes de aceitar nada mais que alguém possa oferecer. Como grãos de areia na terra, como estrelas no firmamento, como gotas derramadas por nuvens carregadas de chuva, nunca podem ser contadas por ninguém, assim mesmo ninguém pode contar as doações no sacrifício de Gaia. Ó filho da tribo Kuru, muitas vezes o rei Gaia realizou sacrifícios desse gênero aqui, ao lado deste Brahmasara. Capítulo 96. Lomasa relata a história de Ilvala, Vatapin, saia das pessoas depois de ter sido comido por elas, Lopamudra. Vaisampayana disse, depois disso o filho real de Kunti, que era sempre famoso por seus presentes abundantes para os Brahmanes, foi para o retiro de Agastya e tomou residência em Durjaya. Foi lá que aquele principal dos oradores, o rei Yudhishthira, questionou Lomasa quanto ao porquê Agastya tinha matado Vatapi lá. E o rei também perguntou pela extensão da coragem daquele Daitya destruidor de homens, e a razão também da cólera do ilustre Agastya ter sido excitada contra aquele Asura. Assim questionado, Lomasa disse, ó filho da tribo Kuru, havia na cidade chamada Manimati, nos tempos passados, um Daitya chamado Ilvala cujo irmão mais novo era Vatapi. Um dia aquele filho de Diti se dirigiu a um Brahmane dotado de mérito ascético, dizendo, ó santo, concede-me um filho igual a Indra. O Brahmane, no entanto, não concedeu ao Asura um filho como Indra. E nisto, o Asura ficou cheio de ira contra o Brahmane. E daquele dia em diante, ó rei, o Asura Ilvala tornou-se um destruidor de Brahmanes. E dotado do poder de ilusão, o Asura enfurecido transformou seu irmão em um carneiro. E Vatapi, que também era capaz de assumir qualquer forma à vontade, imediatamente assumiu a forma de um carneiro. E a carne daquele carneiro, depois de ser devidamente temperada, foi oferecida para Brahmanes como alimento. E depois que comeram dela eles foram mortos. Pois quem quer que Ilvala convocasse com sua voz, ele voltaria para Ilvala, mesmo que tivesse ido para a residência de Yama, em forma reincorporada dotada de vida, e se mostrava para Ilvala. E assim, tendo transformado Asura Vatapi em um carneiro e cozinhado devidamente a sua carne e alimentado Brahmanes com ela, ele convocava Vatapi. E o poderoso Asura Vatapi, aquele inimigo dos Brahmanes, dotado de grande força e poder de ilusão, ouvindo, ó rei, aqueles sons proferidos com uma voz alta por Ilvala, e rasgando os flancos dos Brahmanes, saía dando risada, ó Senhor da terra. E era assim, ó monarca, que o Daitya Ilvala, de coração perverso, tendo alimentado Brahmanes, frequentemente tirava suas vidas. Enquanto isso, o ilustre Agastya viu seus antepassados falecidos pendurados em uma cova, de cabeça para baixo. E ele questionou aqueles personagens assim suspensos naquele buraco, dizendo, o que há com vocês? Assim questionados, aqueles proferidores de Brahma responderam, isso é por causa de descendência. E eles também lhe disseram, nós somos teus antepassados. É mesmo por causa de progenie que nós ficamos suspensos nesta cova. Se, ó Agastya, tu puderes nos gerar um bom filho, nós poderemos então ser salvos deste inferno, e tu também obterás o estado abençoado daqueles que têm descendência. Dotado de grande energia e praticante de veracidade e moralidade, Agastya respondeu, dizendo, ó Pitris, eu realizarei seu desejo. Que essa sua ansiedade seja dissipada.
E o Rishi Ilustre então começou a pensar em perpetuar sua linhagem. Mas ele não viu nenhuma mulher digna dele em quem ele mesmo poderia tomar nascimento na forma de um filho. O Rishi consequentemente, pegando aquelas partes que eram consideradas como muito belas, das criaturas que as possuíam, criou com elas uma mulher excelente. E o Muni, dotado de grande ascético mérito, então deu aquela menina criada por ele mesmo ao rei dos Vidarbhas, que estava então praticando penitências ascéticas para obter descendência. E aquela menina abençoada de bela face assim dispensada então teve seu nascimento na linhagem real de Vidarbha e, bela como o relâmpago refulgente, seus membros começaram a crescer dia a dia. E logo que aquele senhor da terra, o soberano dos Vidarbhas, a viu trazida à vida, ele alegremente comunicou a notícia, ó Bharata, aos Brahmanes. E os Brahmanes imediatamente, ó senhor da terra, abençoaram a menina e deram a ela o nome Lopamudra. E possuidora de grande beleza ela começou, ó monarca, a crescer rapidamente como um lótus no meio da água ou a chama refulgente de um fogo. E quando a menina cresceu e alcançou a puberdade, 100 virgens enfeitadas ornamentos e 100 empregadas serviam em obediência à sua pessoa abençoada. E cercada por aquelas 100 empregadas e virgens ela brilhava em seu meio, dotada como era de refulgência brilhante, como Rohini no firmamento em meio a uma multidão de estrelas inferiores. E possuidora como ela era de bom comportamento e modos excelentes, ninguém ousou pedir sua mão mesmo quando ela alcançou a puberdade, por medo de seu pai, o rei dos Vidarbhas. E Lopamudra, dedicada à verdade, superando até as apsaras em beleza, gratificava seu pai e parentes por meio de sua conduta. E seu pai, vendo sua filha, a princesa de Vidarbha, alcançar a puberdade, começou a refletir em sua mente, dizendo, para quem eu darei esta minha filha?